Olá, vamos ao exercício 3. A soma de dois números é 9 e o seu produto é 18. Quais são esses números? Bom, de início, ele não declara que letra, né, eu devo usar para esses números hipotéticos, que o problema está dizendo. Então, eu vou arbitrariamente falar que esses números são A e B, tá? Então, os números desse problema tá? São A e B. Então, eu vou arbitrariamente aqui colocar essas letras. Então, ele fala que esse aqui é um exercício de sistemas de equação. Então, eu vou primeiro, né, eu vou tentar montar aqui as equações. Eu vou sublinhando aqui cada sentença que se refere sobre uma equação para que você consiga visualizar bem. Então, a soma de dois números é 9. Então, a soma desses dois números é igual a 9. Então, isso se refere o quê? À primeira equação. E aí, depois ele fala, o seu produto é 18. Então, o seu produto é 18. Quais são esses números? Então, o sistema de equação está montado. Vamos resolver. Qual seria a melhor estratégia para resolver? A estratégia que você encontrar aqui, né? A matemática, ela tem essa grande facilidade de que muitos problemas matemáticos existem muitas saídas, né? Existe mais de uma saída, mais de uma possibilidade. Essa é a grande beleza da matemática. Alguns problemas não, só vai ter uma saída mesmo, né? De resolução, isso que eu quero dizer, não só de resposta. Alguns problemas, obviamente, vai ter mais de uma resposta, mas outros vão ter uma única resposta e, às vezes, mais de uma estratégia. Eu gosto dessa palavra estratégia, né? Porque aí você consegue visualizar mesmo que isso é uma estratégia, tá bom? Esse aqui é o sistema de equação. Vou colocar ele aqui. Tô tentando pensar aqui qual seria a melhor estratégia para mim. Eu vou falar que essa aqui é a primeira equação e essa aqui é a segunda equação, tá? Vou nomear assim e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a segunda equação, tá? Vou pegar a segunda equação, vou isolar a letra A. Esse B tá feio. Tá? Então, eu vou pegar a segunda equação e eu vou isolar a letra A. Então, aqui, nessa primeira fase aqui, eu peguei essa segunda equação, isolei A, tá? Isolei o A. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa segunda equação com A isolado e vou substituir na primeira equação. Então, eu vou substituir a segunda equação na primeira. Ok? Vou substituir. O que vai acontecer, então? Eu vou pegar esse 18 sobre B, perdão, e vou colocar aqui, nesse lugar aqui do A, tá? Então, eu vou fazer, então, vou ficar com 18 sobre B. Esse meu B não tá muito bonito. Mais B é igual a 9. Agnes podia ter feito de outro jeito? Sim, tá? Como eu tô te falando aqui, pode sim. Essa foi a melhor maneira? Foi do jeito que eu raciocinei, tá? Então, essa é a melhor forma. O que eu vou fazer aqui como estratégia matemática? Eu vou multiplicar por B em cima
embaixo dessa equação, tá? Dessa equação aqui. Para que eu possa, né, manter a base e somar aqui tudo que tá aqui em cima. Agnes, posso fazer aqui, né, multiplicação. Eu tenho aqui outros artifícios matemáticos para trabalhar com essa soma de frações. Posso usar? Pode usar. Eu acho que essa é uma das melhores, é um dos melhores artifícios matemáticos quando a gente tá ainda lembrando aí do nosso conhecimento passado, tá? Então, eu multipliquei por B em cima, embaixo, ok? Que tá esse B em vermelho, multipliquei ele em cima e embaixo, ok? Porque eu só posso somar duas frações, as quais eu tenho aqui o meu denominador igual. Mesmo que seja em letrinha, tá? Mesmo que seja em letrinhas. Então, aqui eu fiquei com um B embaixo, vou somar a parte de cima. Eu vou ficar com 18B vezes B ao quadrado, ok? Agora, eu tô aqui com essa equação, vou colocar ela um pouquinho para baixo, só para a gente conseguir enxergar. Eu vou multiplicar em x, tá? Então, eu vou multiplicar em x aqui essa equação. Vai multiplicar em x essa igualdade. Então, eu vou ficar com 18 mais b ao quadrado vai ser igual a 9 vezes b. Ai, que delícia que ficou, gente! Uma equação de segundo grau. Oh, socorro! Vou isolar aqui o 9, tá? Então, ele passa para o outro lado negativo, mais 18 é igual a 0. Aí, você fala assim, Agnes, não tinha outra alternativa para você resolver isso? Olha, se eu tivesse tomado outra possibilidade aqui, tá? Pense aqui comigo. Se eu tivesse isolado A, né? E tivesse posto, então, o B para cá, 9 menos B, e aí tivesse substituído aqui esse B, inevitavelmente eu teria uma equação de segundo grau. Porque eu teria B vezes B, B ao quadrado, então, a potência 2 já caracteriza uma equação de segundo grau nessa proposta, tá? Então, inevitavelmente, eu ia sair com uma equação de segundo grau. Por isso que eu fiquei ponderando, falei, gente, será que todas as possibilidades caem nisso? Sim, todas as possibilidades acho que iam cair nisso, ok? Ia cair numa equação de segundo grau, é isso que eu quero dizer. Para resolução de equação de segundo grau, como é que eu resolvo? Qual que é a proposta de resolução, né? Que a gente trabalha e tal. É a equação de Bhaskara. Então, eu vou até adicionar algumas mais folhas do que eu já tinha adicionado aqui, porque eu acho que vou precisar. Então, a gente vai trabalhar aqui com a resolução da equação de segundo grau tá? Como que eu vou trabalhar com essa, qual que é a proposta, né? Como que eu tô me propondo a resolver aqui? Nesse caso em específico, a gente vai fazer a resolução pela equação de Bhaskara. Outras possibilidades, Agnes, tem outras possibilidades? Tem outras possibilidades matemáticas, né? Tem possibilidades de você utilizar, por exemplo, softwares matemáticos. Enfim, tem uma infinidade aí de possibilidades para você. Vamos resolver por equação de Bhaskara, porque a proposta, né, dessa disciplina, gente, mais uma vez, é revisar conceitos matemáticos já vistos, né, em outros momentos, aprofundando em alguns aspectos. Então, vamos aqui
a equação, fórmula, perdão, de Bhaskara, ok? Bhaskara, isso. Então, a equação, a fórmula de Bhaskara, então, ela propõe que você... ela propõe que você enxergue, né, uma equação de segundo grau da seguinte forma. Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Agnes, mas eu tenho b aqui, e aí eu tenho um b aqui ao quadrado. O que que é cada coisa? Calma. Então, ela vai chamar de incógnita os x, né? A proposta de x, ela vai chamar de incógnita, ok? E aí, ela vai chamar de A, B e C, aqui. O valor que acompanha, então, essa incógnita aqui, ela vai chamar de A. Nesse caso dessa equação é 1. O valor que acompanha, então, a incógnita aqui, né, em x, ela chama de B e aqui de C, tá? Então, não é pra você se desesperar. Eu vou colocar a equação de Bhaskara aqui para baixo. Ok? Não é para você se desesperar, mas basicamente é isso, né? Ela propõe aqui enxergar cada termo da equação. Então, a equação de Bhaskara propriamente disso, então, primeiro, supondo, né, que eu tenho uma equação hipotética dessa forma, então, fala-se que a resolução vai ser menos b mais ou menos raiz de um delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2 vezes A. Lembrando, então, que para a resolução pela fórmula de Bhaskara é isso. O A vai ser esse termo, então, que acompanha aqui a incógnita, né, que tem a potência ao quadrado. Aqui o B é esse termo que acompanha aqui a incógnita que tem potência 1. E aqui, esse aqui é o termo final, né, da soma aqui dessa equação. Então, se eu for traduzir, né, em termos dessa equação de Bhaskara, então, essa primeira equação aqui que a gente tinha, né, ficaria, então, 1 vezes x ao quadrado, menos 9 vezes x mais 18 igual a c. Isso quer dizer que A igual a 1, B é igual a menos 9 e C é igual a 18, tá? Lembrando, né, que quando eu falo que B é igual a menos 9, não é que o B do meu termo aqui é igual a menos 9. É o B aqui da equação de Bhaskara, tá? Então, não se confunda agora nesse momento, tá bom? Vamos substituir aqui no x e trabalhar com essa álgebra. X vai ser igual, então, a menos b, que é o menos 9, então é menos com menos mais. O x vai ter duas possibilidades, quando o delta é positivo e quando o delta é negativo. Vamos resolver primeiro, vamos deixar primeiro esse termo mais ou menos, tá? E aí depois eu deixo as duas possibilidades para x. Então, o b menos 9 ao quadrado, menos 4a, que é 1 vezes c, que é 18, ok? Eu tô fazendo tudo em azul, inclusive, para que você nem se confunda ali, que isso tem a ver só com a resolução, tá? Vezes 1 aqui. Ainda mantendo aquele mais ou menos, né? Então, é 9, mais ou menos. Vou calcular aqui, vou calcular aqui os meus termos do delta. 9 ao quadrado é 81.
Aí eu tenho 4 vezes 18, sendo esse 4 negativo, 18 positivo, então eu vou ficar aqui com menos 72, tá? Divididos por 2. 2 vezes 1 é 2. X vai ser igual a 9, mais ou menos, vou resolver aqui. Vou resolver aqui tudo que tá aqui dentro. 81 menos 72. Isso aqui vai me dar 9. Nem precisava ter feito um tracinho tão grande, olha. 2. Esse meu tracinho não tá muito bonito, né? Agora ficou mais organizado. Eu tenho, então... Agora, eu vou abrir para as duas possibilidades de x. Então, eu vou chamar de x', a primeira possibilidade, tá? Em que vai ser 9 mais... Perdão. Mais raiz de 9, que é 3, tá? Eu já vou colocar aqui, já vou deixar o 3 bonitinho, sobre 2. E a segunda possibilidade, vou chamar de x duas linhas, 9 menos 3 sobre 2. Tá? Então, vai ser 9. 9 mais 3 é 12 sobre 2. Então, dividido por 2 dá 6. 9 menos 3 é o quê? 6 divididos por 2 vai dar 3. Ok? Isso quer dizer que... Vou deixar aqui. Isso quer dizer que B se apresenta para nós com duas possibilidades, tá? B' é igual a 6 e B, duas linhas, é igual a 3. Ok? Então, B se apresenta para a gente com duas possibilidades. Agnes, qual é a correta? A gente já vai ver qual é a correta, tá? A gente já vai entender qual é a correta. Bom, vamos entender, então, qual é o valor de A. Qual é a possibilidade para o valor de A partir da resolução que a gente teve? Eu até vou deixar em azul aqui, para você enxergar que isso aqui foi obtido, então, a partir da resolução aqui de baixo, tá? Aqui de baixo. Então, o que que a gente vai fazer? Vai pegar a primeira equação, tá? Então, eu vou aqui aplicando os valores de B na primeira equação. Ok? Na primeira equação. Então, a primeira equação é o quê? A mais B igual a 9. A mais B é igual a 9. Ok? Quais são as possibilidades para B? Então, B' é igual a 6. E B, duas linhas, é igual a 3. Então, essa aqui é a equação. E eu tenho que substituir esses dois valores aqui para a possibilidade. Então, eu vou ter aqui, substituindo, né? Eu vou ter, então, a linha, vou chamar assim, tá? Mais 6 é igual a 9. A vai ser igual a 9 menos, perdão, menos 6. A linha, né? A vai ser igual ao quê? A 3. A linha, né? A outra possibilidade é que A duas linhas mais 3 é igual a 9. A duas linhas é igual a 9 menos 3. A duas linhas é igual a 6. Ok? Bom, então, dessa resolução, a proposta aqui, né, de solução é que
B' é igual a 6 para a linha é igual a 3. Né? Quando, né? Melhor nem para. Quando B duas linhas é igual a 3, quando A duas linhas é igual a 6. Ok? Então, essa aqui é a proposta de resposta. Vamos verificar se isso, na prática, se comprova, ou seja, se eu pegar esse conjunto aqui de equações que a gente montou de início, tá? Vou adicionar uma página aqui. Perdão. Opa. A ideia aqui nesse momento é entender se isso realmente se comprova, né? Então, se a resposta, né? A resposta encontrada na prática se verifica isso? Então, vamos comprovar, né? Então, vamos comprovar. Como é que a gente pode comprovar? Substituir. Então, A' é 3, mais B' 6 é igual a 9. Isso se verifica? 3 mais 6 é 9. Verifica. Segunda equação aqui. A é 3 vezes B, que é 6, tem que ser igual a 18. Isso se verifica? Sim. Tá? Então, para a primeira possibilidade, ok. Tá? Então, essa aqui eu tô verificando, então, a primeira possibilidade. Tá? Primeira possibilidade. E a segunda possibilidade? Então, a segunda possibilidade seria, então, enquanto A é 6, B é 3. Então, A é 6. Deixa eu até mudar de cor, perdão. A é 6 mais B, que é 3, que é igual a 9. E aí, eu tenho aqui A sendo 6 vezes 3, que é igual a 18. Isso se verifica, observa aqui, então, 6 mais 3, 6 mais 3, 9. 6 vezes 3, 18. Ok. Então, deu certo. Segunda possibilidade se comprovou. Então, vou até escrever aqui. Segunda possibilidade, né? Ok. Então, foi isso. A resposta é essa. Tá? Quando B é 6, B existem duas possibilidades, né? Para B 6, A igual a 3. Para B igual a 3, A igual a 6. Ok? Uau, que exercício legal! Deu pra gente resolver e revisar vários conceitos importantes, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Muito obrigada.